Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 25 de setembro de 2025 e o título é Mensagens de Deus. Então vamos lá. Recentemente assisti a um vídeo que contava a história de um quarterback muito talentoso, cuja existência se deve à acertada escolha de sua mãe. É uma história de muita fé e amor. Durante a gravidez, sua mãe adoeceu e ficou muito debilitada. Os médicos recomendaram a interrupção da gestação para salvar a vida da mãe. Ela se recusou e levou a gravidez até o final, afirmando ainda que seu filho iria nascer, se chamaria Timóteo e levaria uma palavra de fé para todo o mundo. Ambos sobreviveram e a fé de sua mãe tornou-se também sua força. Ele cresceu saudável e tornou-se um excelente jogador de futebol americano. Em um jogo muito importante no time de sua universidade, ele escreveu na face, abaixo dos olhos, o seguinte: João 3,16. O time saiu vitorioso e seu empenho foi fundamental. Estes escritos geraram muita curiosidade e as buscas pelo significado desse versículo explodiram na internet. Transcreverei abaixo o versículo citado. João 3,16. Abre aspas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fecha aspas. Infelizmente, diante da repercussão, a liga que regulava os jogos proibiu os jogadores que escrevessem qualquer tipo de citação, o que ele respeitou. Contudo, em um novo jogo decidido 3 anos depois, já na liga profissional, em que a vitória novamente aconteceu graças a uma jogada dele, um passe decisivo na prorrogação, algo muito impressionante chamou a atenção de todos. Ele passou 316 jardas, média de 31,6 jardas por passe e audiência do jogo de 31,6 pontos. O versículo proibido apareceu em números, desta vez não escritos por ele, mas através da sua fé. A mensagem a princípio proibida foi potencializada e multiplicada. Vejam, a reflexão que essa história me trouxe foi a seguinte: Deus sempre se manifesta através de nós, usando o que toca nosso coração. Nós somos a matéria-prima das obras de Deus. Eis aí mais uma demonstração de que ele vive dentro de nós, independentemente de se ter alguma religião ou não. Ele usa como matéria-prima a luz que existe em nós e se manifesta de acordo com o nosso entendimento. Não importa se seguimos alguma religião, doutrina ou filosofia. Se somos católicos, evangélicos, espíritas, budistas, messiânicos, ubandistas ou apenas espiritualistas universalistas. Se em nosso coração houver luz e bondade, ele se manifestará na forma que é compreensível para cada um. Deus não cria divisões. Ele respeita a crença e a consciência de cada ser, e trabalhará e agirá através dos verdadeiros sentimentos e da fé que cada um carrega e professa. Ele jamais confronta ou entra em conflito. Ele realmente permite a absoluta liberdade de escolha e expressão, pois ele sabe qual a nossa verdadeira essência e quanta luz existe em nós. Todos somos fractais da mesma fonte, as divisões são criações humanas, não divinas. Deus aceita todos os nomes aos quais nos referimos a Ele. Isso não é relevante, mas sim as nossas intenções, a fé e o amor que espalhamos. A divindade, o nosso Criador, não divide, ao contrário, multiplica imensamente toda boa semente. E quanto mais cultivarmos o amor, mais Deus nos inspirará e conduzirá ao caminho da boa e farta colheita. Então vamos lá. Então eu assisti, esse vídeo aí, né, me apareceu no feed, né, na minha linha do tempo, né, do Instagram, de uma pessoa contando essa história.
E assim, eu achei muito interessante, né? Porque, veja, as pessoas vão falar, nossa, que coincidência, né? Eu não acredito em coincidências. Então, assim, para mim foi realmente uma mensagem. Porque a história de vida, né? O fato dele ter sobrevivido, porque na história eles contam, né? Que realmente a mãe dele estava muito doente, morando, inclusive, ela era uma missionária que estava morando, inclusive, fora dos Estados Unidos, acho que, se eu não me engano, estava, não lembro bem onde é que ela estava, mas era um lugar assim que a questão de saúde era um pouco precária e os médicos queriam que ela interrompesse porque ele falou que nenhum dos dois sobreviveria se ela insistisse em levar adiante. E ela insistiu e com muita fé falou que ia dar tudo certo. E deu. E aí, quando aí o menino, né, se desenvolveu saudável, e aí nos Estados Unidos, né, as universidades têm os times lá, né, de futebol, que os atletas, inclusive, parece que ganham bolsa, né, os que se destacam e tal. E ele realmente era um excelente jogador, ele se destacou, e num jogo decisivo ele escreveu assim, aqui embaixo do olho, ele escreveu João 3,16, que é o versículo. Só que eles usam aqueles capacetes, né? E aí, quando acabou o jogo, tal, que eles foram comemorar, que ele tira o capacete, aí todo mundo viu o que estava escrito, né? Só que aí as pessoas ficaram curiosas para saber o que é aquilo que ele escreveu embaixo dos olhos, né? Porque assim, eu, por exemplo, eu não sei os versículos da Bíblia de cor, então assim, eu também teria que procurar para saber o que significa. E aí começou assim, foi uma das coisas mais procuradas na internet, né? Esse foi esse versículo, que explodiu de buscas, né? Nas ferramentas de busca na internet para saber isso daí. E a gente sabe, né, que infelizmente o sistema está sempre contra, né, certas, principalmente sobre a questão da fé, né, das pessoas, né, de quem busca realmente uma ligação com a fonte, né? E aí proibiu de colocar isso. Eu fiquei pensando, qual o problema, né? Qual o problema, né? Ele está professando ali a fé dele, mas enfim, proibiram. E ele respeitou. Aí, 3 anos depois, né, nesse jogo decisivo, numa liga profissional, né, um jogo bem mais importante, inclusive, aconteceu essas coincidências, né, que ele não podia colocar o versículo e o versículo apareceu em números das coisas mais importantes do jogo, né? Eu não entendo muito de futebol americano, mas essas jardas aí que eles têm que ultrapassar para chegar, para fazer o ponto, né? Então eles correm lá. Eu não entendo muito esse jogo aí. Sei que eles estão se trombando lá o tempo inteiro. E aí ele passou essas 316 jardas e ele fez 31,6 jardas por passe, né? Porque são vários passes até ele chegar lá e faz o gol. E a audiência deu 31,6. Então, assim, é o 3,16 aparecendo, mas foi muito assim preciso, né? E apareceu. E aí as pessoas falaram, quer dizer, ele não pôde escrever a mensagem. Então, mas a mensagem apareceu, escrita por quem? Né? Então, quer dizer, não adianta quererem às vezes escalar, né? Então, e aí foi uma amostra que aí eu fiquei pensando que foi uma amostra de que realmente Deus se manifesta através de nós. Então, de todo jeito, a mensagem que ele queria passar foi passada. Dessa vez não por ele, mas assim algo mais forte ainda e chamou muito mais atenção. Né? Então, o que tentaram ocultar se expressou de uma forma muito mais poderosa. E o que me trouxe a reflexão assim que eu falo que nós somos, né,
a matéria-prima das mensagens de Deus. Então, assim, nesse caso, se manifestou através desse versículo que era a fé dele. Então, assim, se a gente prestar atenção, sempre haverão sinais e manifestações, mas através de coisas que fazem sentido para a gente. Então, assim, quem não é católico, quem não é evangélico, que não tem esse conhecimento, né, dos versículos e da Bíblia e tudo, talvez passasse batido isso daí, né? Não faria sentido. Então, as manifestações, quando a gente presta atenção, estão ligadas às coisas que vão fazer sentido para nós. Então, vai depender daquilo que a gente já traz como as nossas crenças, como a nossa fé, e as manifestações vão aparecer, as mensagens, né, de Deus, como é o título do texto, vão surgir de acordo com aquilo que vai fazer sentido para que a gente também tenha condições de perceber, né? Porque as mensagens dizem respeito a nós, né? Ao que aquilo representa para nós e ao que nós vamos fazer com aquilo, né? E às vezes, nesse caso, até inclusive reforçando a fé. Então, quando a gente presta atenção, a gente vai perceber essas manifestações, mas muito ligadas ao que a gente consegue entender. Então, assim, é um respeito, né? Esses dias eu estava até assistindo um outro vídeo de um espiritualista aí, e ele falando a respeito até do livre-arbítrio, né? De como que quem mais respeita o livre-arbítrio é a deidade, né? Que ele fala, né? Ele se refere a Deus, né? Ele fala é a deidade, que é a fonte divina criadora de todos nós, né? Independente da religião que você professe. Então, que ele sempre vai respeitar o livre-arbítrio. E que aí ele fala, inclusive ele falou uma coisa e depois eu fiquei pensando, né? Que a gente fala muito às vezes isso, né? Deus no comando. E aí ele fala que se você fala Deus no comando, você está abrindo mão do seu livre-arbítrio. E que Deus respeita muito as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. Então, assim, a gente pode receber justamente esses auxílios, esses sinais, essas mensagens, mas a responsabilidade é nossa. As escolhas são nossas. E aí nós temos proteção, temos o auxílio, mas tem que partir da gente. Os nossos mentores e Deus não vão agir por nós, não vão estar no comando. Nós estamos no comando e eles nos dão amparo. Então, isso é uma coisa que, né, deu assim, né, um insight aí, né, sobre isso. E da responsabilidade que a gente realmente tem de fazer as escolhas, de procurar fazer as melhores escolhas e estar atento, né, aos sinais. Às vezes é a intuição, né, que a gente às vezes tem, que podem vir em nosso auxílio nos momentos de dúvida, mas só a gente pode escolher. Só cabe a nós, né, o trabalho. Então, que aí que eu falo aqui no final, né, que é Deus se a gente tiver a luz, se a gente tiver boas intenções, se a gente fizer continuar procurando o caminho da verdade, o caminho da luz, né, o caminho da bondade, a gente vai receber, né, esse auxílio, essas intuições, essas inspirações, para que a gente possa semear, escolher a melhor semente, para ter uma boa colheita lá na frente de tudo que a gente estiver plantando. Mas ter a responsabilidade e entender que o comando, né, está nas nossas mãos de fazer o nosso trabalho. E quando a gente está fazendo o trabalho, escolhendo o caminho da bondade, o caminho correto, o caminho da luz, mesmo que, obviamente, a gente está aqui aprendendo, a gente está aqui num processo evolutivo.
Então, algumas vezes a gente vai dar uns tropeços, algumas vezes a gente talvez escolha alguns desvios, mas quando a gente tem a intenção de acertar, a gente com certeza recebe um auxílio, uma inspiração que vai nos colocar no rumo do que a gente mesmo quer para a nossa vida, né? Do que a gente procura, mesmo que de vez em quando a gente dê umas escorregadelas, porque a gente está aprendendo. É que nem quando a gente fala, né, que na maternidade, por exemplo, que filho não vem com manual, né? Quando você gera, né, uma criança, quando você tem um filho, e o aprendizado ali é diário, né? Você aprende muito com a criança e você também tem a função de ensinar, de orientar, de guiar, mas você está aprendendo. Então, às vezes, muitas vezes a gente fala que a gente erra tentando acertar, mas nem sempre a gente acerta, a gente, né, tá tentando ali, né? Tá descobrindo, né, como é aquele processo, né? E que não é fácil, ainda mais nos dias de hoje. Então, mas a gente tem o melhor, a gente está dando o nosso melhor, então é isso que importa. Quando a gente tem a intenção no amor, a gente vai ter esse amparo, as intuições, as inspirações, para que a gente não se desvie do nosso caminho. E quando o desvio acontece, a gente sempre tem amparo para que a gente consiga seguir a nossa bússola, que é o nosso coração, que é o que nos leva ao melhor caminho, ao caminho que condiz com o nosso propósito aqui, né? Que todos estamos aqui com certeza com algum propósito. E que cada um, assim, mantenha essa luz sempre acesa, né? Para conseguir levar essa missão e esse propósito da melhor forma, assim, e com muita fé, cada um seguindo o que acredita, porque, como eu falo, as religiões aqui, né, foram criadas pelos homens, né, porque Deus nunca precisou dessas divisões. Cada religião tem um nome, tem as formas ali de nomear, mas essa questão de nomear, dar nome às coisas é uma necessidade muito humana, né? Uma necessidade nossa, para que a gente consiga ali ter referências. Mas não é uma necessidade, né, da divindade. Mas ele respeita e ele, né, não, com certeza não se incomoda, ele não precisa que exista um nome definido. Então, o que ele quer, o que é a intenção do nosso coração. Então, não importa de que forma você se refira, se você pertence ou não a alguma religião, ou se você acredita em todas, ou não segue nenhuma. Por exemplo, quando eu falo, né, espiritualistas, universalistas, é o que eu acho. Assim, eu acho que todas as religiões, filosofias e doutrinas voltadas, lógico, ao bem, né, que pregam amor, que pregam caridade, respeito, todas têm algo de bom. E também tem lá suas falhas, alguns dogmas que eu não concordo, mas eu acho que a gente pode observar todas e absorver delas o melhor que todas elas podem te oferecer, mesmo que você não siga nenhuma, mas respeitar e tentar conhecer estudar ou ler a respeito e absorver o que é bom, né? Tem tanta filosofia que tem algumas a essência assim é muito bacana, tem muitos ensinamentos muito bonitos e muito bons mesmo, né? Ensinamentos muito. Ai, me fugiu a palavra agora, mas que seja, assim, que ajudam muito a gente, né? Que trazem ali boas reflexões, bons. Uma base boa para que a gente
que a gente pode usar na nossa vida, né? Então, assim, absorver o bom e descartar o que não está na nossa sintonia, o que não condiz com o que a gente acredita, ou o caminho que a gente quer seguir, mas o respeito por tudo e conhecimento nunca é demais, né? Então, pelo menos conhecer um pouquinho de cada coisa sempre vai agregar alguma coisa na vida da gente, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.